do Senhor. A igreja adorando ao Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo és o teu nome. Irmãos, nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, de poder cultuar a Deus. Eu quero dizer para você que isso é um privilégio. Muitos queriam estar num lugar cultuando a Deus e não podem estar. Você, eu, nós somos privilegiados em estar neste lugar para cultuar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19. Nós iremos ler alguns versículos do capítulo 19. Eu vou pedir a você que durante a mensagem permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler durante a mensagem, sempre voltar nesse capítulo. Nós vamos ler agora o verso 3 até o 12. Amém? Diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purificam, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, porque aquele que tocar o monte será morto. Amém, irmãos? Podemos sentar? Eu quero trazer para os irmãos um cenário histórico para a gente compreender em que momento Moisés está falando aqui. Então eu vou voltar um pouquinho atrás. Os irmãos lembram de Abraão, Isaque, Jacó, José. José vai para o Egito, é governador do Egito. O seu povo fica ali no Egito por mais de 400 anos. Nesse período, o povo começa a ser escravizado. E nos últimos 150 anos que o povo está sendo escravizado, é interessante que aquele povo começa a clamar e pedir a Deus que os livre do Egito, que tire-os do Egito. E Deus ouviu o clamor daquele povo e levanta Moisés para resgatar o povo do Egito. E pode projetar um mapa para mim, por favor? E é interessante, irmãos, que Deus, ele usa Moisés para resgatar o povo, para tirar o povo de lá. E a caminhada do povo, o povo estava aqui. Agora ficou melhor. O povo estava aqui, no Egito. Essa listrinha aqui foi o caminho que o povo fez. Andou toda a vida. Aqui está o Monte Sinai. Havia possibilidades do povo caminhar muito menos do que a caminhada que ele fez.
o povo poderia passar ali por baixo daquela linha primeira ali, aquela caminhada até a terra prometida duraria em torno de 10 a 20 dias no máximo. De 10 a 20 dias no máximo. Mas Deus não permitiu que passasse por ali, porque ali era a terra dos filisteus. E é interessante que Deus ele diz a Moisés, se o povo passar por ali, os filisteus vão atacar e imediatamente o povo vai querer voltar para o Egito. Então não vão passar por ali. Tinha um outro caminho que poderia passar, que levaria em torno de 30, 40 dias no máximo. E Deus também não permitiu que o povo passasse por ali. Deus traçou um caminho para que o povo andasse pelo deserto. Às vezes nós ouvimos falar que o povo andou pelo deserto 40 anos porque não ouviu a voz de Deus. O povo andou pelo deserto porque era desobediente. Eu quero dizer que o povo andou pelo deserto porque era propósito de Deus para que o povo pudesse passar pelo processo. Havia um processo que aquele povo tinha que passar. Havia uma promessa de Deus lá no Egito, vocês vão herdar a terra prometida, mas o povo não estava preparado. O povo precisava passar por esse processo, e o processo muitas vezes demora. O povo poderia ter ido por vários caminhos, mas não foi assim, Deus não permitiu. É necessário que nós precisamos compreender que Deus está no controle. E quando Deus está no controle, Ele vai fazer o melhor, Ele vai agir da melhor forma. Durante o deserto, ainda que você pode... Mas pastor, foram 40 anos, mas a palavra de Deus fala que foram 40 anos que as suas vestes não envelheceram, que seus sapatos não se desgastaram. Foram 40 anos que Deus providenciou o cuidado daquele povo. Foram 40 anos que Deus trabalhou no coração daquele povo. Ali, muitos ficaram no deserto. Aqueles que não ouviram a voz de Deus, aqueles que não creram na promessa, padeceram no deserto. Ficaram para trás, mas Deus estava fazendo o processo. Há um processo na nossa vida. Deus sabe aonde você vai chegar, Deus sabe aonde Ele quer te levar. Muitas vezes nós não sabemos. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus, porque Ele vai à frente, Ele vai conduzir da melhor forma possível. Não fuja do processo de Deus na tua vida. O processo pode doer. Aquele povo, o texto que nós lemos, o capítulo 19 de Êxodo, já havia 3 meses que o povo havia saído do Egito. 3 meses, 90 dias. E em 90 dias o povo chega aqui, no Monte Sinai. Deus leva o povo no Monte Sinai. E no tempo de Deus, aquele povo chegou ali. E é interessante que Deus conduziu esse povo ao Monte Sinai, porque Deus queria se revelar ao povo. O povo sabia que Deus estava conduzindo, porque na hora de atravessar o mar, para onde vamos? Exército de Faraó atrás, mar na frente, do lado montanhas, para onde vamos? E quando Moisés ora, Deus fala assim, Moisés, diga ao povo que marche. Irmãos, o mar se abriu, o povo passou a seco, Deus estava cuidando daquele povo. Depois faltou água, a água estava amarga, Deus providenciou água pura. Depois, não tenho o que comer, Deus mandou maná. Olha o cuidado de Deus. E agora o povo chega aqui, mas Deus não havia ainda, em nenhum momento, se revelado ao povo como Deus. Era Moisés que falava com Deus e Moisés falava com o povo. Nós vamos ver essa relação de Moisés fala com Deus, Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo. Então até aqui não havia, mas Deus queria reunir esse povo. Deus queria reunir esse povo numa assembleia, no primeiro culto, no primeiro momento daquele povo conhecer Deus, de conhecer a presença de Deus. E Sinai é onde Deus vai estabelecer a sua primeira aliança com o povo. Você vai ouvir falar dos 10 mandamentos, foi aqui nesse lugar que Deus dá os 10 mandamentos, que Deus dá a sua lei, que Deus dá a orientação. É aqui que Deus fala com o povo, que Deus se apresenta ao povo. Então, a palavra de hoje, o tema dessa palavra é que Deus quer se relacionar com o seu povo. É um Deus relacional. E para chegar até aqui, irmãos, nós precisamos entender
que não foi Moisés que traçou a regra para aquilo acontecer. Não foi o povo que escolheu o caminho para aquilo acontecer. Foi Deus, o Deus Santíssimo, que dirigiu todas as coisas para o povo chegar até ali. Então, nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Deus nos trouxe aqui porque Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar conosco. E aí, nós vamos analisar 3 perguntas aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer: qual era a expectativa do povo para se encontrar com Deus? Imagina quando Moisés fala com o povo, dizendo assim, Deus vai descer no Monte Sinai. Qual era a expectativa do povo para aquele momento? A segunda: qual era a expectativa para encontrar Deus, para sentir Deus? Qual era a expectativa? Essa pergunta lá para o povo. Agora uma pergunta para a gente refletir hoje. Qual é a sua expectativa para cultuar a Deus? Qual é a sua expectativa para estar diante de Deus? Qual é a sua expectativa? Nós vamos responder isso lá no final, mas eu quero que você reflita nessas perguntas. Então nós vamos, nessa história de Israel, quando chega no Monte Sinai, nós vamos destacar 3 personagens aqui que chamam muita atenção. O primeiro personagem quem é? É Deus. O segundo personagem é Moisés. E o terceiro personagem é o povo. Então nós vamos ver que Deus tem um desejo de se relacionar com o povo. Lá no capítulo 19, no verso 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha, aqui chama atenção uma coisa: Deus é um Deus vivo. Nós estamos falando não de um Deus que não fala, não de um Deus que não ouve, nós estamos falando de um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que conhece você, um Deus mesmo que antes de você se formar no ventre da tua mãe, Ele já sabia o que você seria, já havia escolhido você. Então, Deus quer falar com o homem, Deus quer se relacionar com o homem. Deus fala assim: eu virei numa nuvem para que o povo me ouça, para que o povo conheça a minha voz, para que o povo entenda quem é Deus, porque até aqui Moisés era um instrumento para falar com o povo. O povo, quando Deus falou assim: Moisés, diga ao povo que marche, o povo ouviu alguma coisa? Não, foi Moisés que ouviu. Agora aqui, Deus quer se relacionar com o povo. Lá em Deuteronômio 4:12 diz assim: então o Senhor nos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Ou seja, mas Deus falou com o povo. O povo ouviu a voz de Deus. E aí é interessante que você precisa entender, e eu preciso entender, às vezes você vive no silêncio de Deus, mas é necessário que durante a caminhada nós possamos ouvir a voz de Deus, nós possamos ser conduzidos por Deus. O silêncio de Deus, Deus também trabalha, mas há uma necessidade do homem de se relacionar com Deus. É necessário que o homem se relacione com Deus. E Deus, irmãos, Ele fala a língua dos homens. Deus fala comigo, Deus fala contigo. De que maneira Deus fala? Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos ensinamentos. A palavra de Deus é o maior manual de vida que existe. Você só erra se você não for na palavra. Você só erra quando você negligencia a palavra. Porque a palavra de Deus é a maior fonte da voz de Deus Pai. Deus fala com o seu povo. Deus queria falar com o seu povo. Deus não apenas salva os israelitas do Egito, lá da escravidão da morte, mas Ele também salva com um propósito. É importante. Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Deus tirou o povo do Egito com um propósito de chegar à terra prometida. Deus tirou o povo do Egito para que todo mundo soubesse
há um povo que Deus peleja por ele. Quando eu imagino como que o povo ficou, quando o mar se abriu, quando a notícia chegou lá no Egito, porque a notícia chegou. Olha, o povo fugiu, como o mar se abriu. Olha, o mar se abriu, mas como o mar se abriu? O Deus de Israel abriu o mar. Então, Deus, Ele tira aquele povo do Egito com um propósito de relacionar, com um propósito maior. E eu quero dizer para você, você sabe qual é o propósito que Deus tem de você? Você sabe qual é o propósito? Às vezes nós caminhamos sem direção, nós caminhamos no impulso, nós vamos para lá, vamos para cá, às vezes gastamos uma energia. Eu quero dizer para você, pare, reflita, pergunta a Deus, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito que Deus me chamou? Qual é o propósito que Ele tem para mim? Porque Deus se tirou do mundo, sabe por quê? Ele tem um propósito com você. Esse que você tem que parar e pensar. Deus salva o seu povo para ter um relacionamento, e esse relacionamento tem que ser recíproco. Deus quer falar com você, Deus quer te ensinar, mas você precisa se relacionar com Deus. E Deus também os tira do Egito com um propósito, mas também para que o povo pudesse desfrutar da presença de Deus. E aí, eu quero lembrar a vocês a história de Adão. Quando Deus criou o homem, Deus criou ali o paraíso, Adão, Eva. Deus falou, vocês podem fazer de tudo, só não coma lá da árvore do fruto da vida, do conhecimento. E aí Adão e Eva vão lá e comem do fruto. E a palavra de Deus fala que todos os dias, ao entardecer, Deus se relacionava com Adão e Eva. Deus parava lá no paraíso para conversar com eles. O pecado fez com que o homem deixasse de se relacionar com Deus. E aqui no capítulo 19, o desejo de Deus Pai, é se relacionar com o homem. Ele veio para se relacionar com o homem. Às vezes, nós conhecemos Deus só de ouvir. Quem aqui nunca ouviu uma experiência de um irmão e falou, vou dar um exemplo, nós ouvimos a experiência da Cláudia, do esposo. Foi uma bênção, não foi? Agora, Deus quer dar experiência a você. Deus me livre, não quero uma experiência igual dela, que passou por uma luta terrível. Mas nós precisamos viver experiências. Deus pode te dar experiências nos detalhes, em coisas pequenas. Mas você precisa se relacionar, você precisa ter experiência com Deus. Você precisa entender que teu Pai é o Deus dos santos, é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é dono de toda a terra, é dono de todo o mundo. Nós precisamos entender isso, que Deus está aqui para se relacionar com o homem. E muitas vezes nós ouvimos das experiências dos outros, das histórias dos outros, mas você pode falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas por que você não fala o meu Deus? O meu Deus. É isso que Deus queria fazer com esse povo, se apresentar a esse povo. Agora nós precisamos ter atenção em uma coisa aqui. O fato de Deus desejar um relacionamento com o homem não o torna Deus um ser camarada. Não torna Deus um ser amigão. Não torna Deus um cara legal. Não. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Porque Deus é temível. Então, às vezes, você pode pensar assim, Deus quer se relacionar comigo, a gente se chegar a Deus de qualquer maneira. Não, não é assim. Deus é santo, santo, santo. Deus é temível. Quando Isaías viu a voz, quando Isaías viu o Senhor, ele fala, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Ele começa a descrever e ele fala, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. E aí agora, o segundo personagem que nós vamos falar é o povo. Que Deus ordena ao povo, e Deus quando fala com Moisés, Deus fala assim, ninguém vai chegar na presença de Deus sem se santificar. Deus quer ter um relacionamento comigo, Deus quer ter um relacionamento contigo.
Mas você só consegue ter acesso a Deus se santificando. E está claro nesse texto isso. Você não consegue chegar diante de Deus do jeito do mundo. Você não consegue chegar diante de Deus falando da forma que o mundo fala. Você não consegue chegar diante de Deus do teu jeitinho. Deus é santo, Deus é temível. Você não consegue chegar diante de Deus achando que Deus é legal, é amigão. Não. O povo, para chegar diante de Deus, Deus fala com Moisés, o povo precisa se santificar. O povo precisa ser diferente, o povo precisa ser separado, o povo devia santificar para chegar na presença do Santíssimo. O texto que lemos, ele diz, ele é muito importante nisso. Deus fala com o povo assim, ó, Deus fala com Moisés, você viu, Moisés, como eu tirei vocês do Egito? Você viu como eu tirei? Eu tirei vocês, eu conduzi vocês como asas de águia. Deus está dizendo assim, pela natureza humana, pela força humana, vocês nunca sairiam de lá, mas Deus os conduziu como asas de águia. Eu trouxe esse povo a mim. É Deus falando com Moisés, eu trouxe esse povo a mim. Agora, pois, olha o que Deus fala com Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, você sabe o que significa diligentemente? É prontamente. Meus irmãos, se você veio aqui prontamente, Deus tem algo para a tua vida. Agora eu vim aqui porque eu fui obrigado a vir. Não tem nada para você. Deus, olha o que Deus falou, se diligentemente ouvirdes a minha voz, aí eu pergunto, você ouve a voz de Deus quando? Você tem que ouvir a voz de Deus prontamente. E guardares a minha aliança, Deus está fazendo uma aliança com ele. Essa aliança, irmãos, ela pode ser quebrada quando nós queremos quebrar. Há uma aliança, quando guardares a minha aliança. Então, olha a condição. Então, até aqui você não vai acontecer nada. Agora, se você fizer ouvir a voz, guardar a aliança é guardar a palavra, é obedecer a Deus. Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, vocês serão separados, vocês serão identificados como povo de Deus, vocês serão identificados como nação santa, como sacerdotes. Olha que coisa maravilhosa que Deus está dizendo. E Deus fala com Moisés, vá lá e fala isso ao povo. E aí quando Moisés fala isso ao povo, o povo diz assim, tudo que o Senhor falou, fazemos. Aí Moisés vai novamente falar com o povo, com Deus, e Deus fala assim, Moisés, manda o povo se santificar. Verso 11 diz, estejam prontos. Verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica hoje e amanhã, e lavem suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia do Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre Israel, sobre o monte Sinai. Aí o verso 12 é muito claro. Marcarás em redor o quê? Limite. Então, assim, como que o povo chegar a Deus? Vamos lá subir o monte, vai ser lá, vou chegar lá. Não. Deus falou com Moisés, você vai fazer um limite. Desse limite, quem passar vai acontecer o quê? Vai ser morto. Deus é temível. Deus é juiz. Deus é justo. Com Deus não se brinca. E o povo, quando ouve aquilo que Moisés fala assim, vamos se santificar. Vamos se santificar. Há necessidade de santificação do povo. Há necessidade que o povo santifique. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui hoje, se você quer ver a Deus, santifique-se. Se você quer ouvir a voz de Deus, seja santo. Se você quer falar com Deus, não faça como o mundo faz. Você pode dizer assim, pastor, todo mundo faz. Aí os pais falam o quê? Mas você não é todo mundo. E Deus fala para nós, mas Senhor, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Porque Deus separou você para a honra e louvor do nome dEle. Você precisa entender isso. Agora, se você quer viver igual ao mundo, vai voltar para o Egito. Deus está tratando com o povo algo muito sério.
Deus quer se relacionar com o povo, mas o povo precisa se santificar para chegar na presença de Deus. O povo precisa ser separado, diferente, era isso que Deus queria. E Deus fala com o povo. Mas ao mesmo tempo que Deus quer se relacionar com o povo precisa se santificar, Deus é perigosamente santo, santo, santo. Deus não se deixa chegar diante dele o pecado. O homem cheio de pecado, não. Se santifique. Agora, nós precisamos entender que antes de conhecer a maravilhosa graça de Deus, nós precisamos ter consciência que somos pecadores em nossa natureza e Deus é santo. Nós somos pecadores na nossa natureza. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão de onde? Da glória de Deus. Ou seja, a minha natureza é pecaminosa. Pastor, então como eu vou me relacionar com Deus? Se para chegar na presença de Deus eu preciso me santificar, eu preciso ser santo, e se a minha natureza é pecaminosa, como eu consigo isso? E aí, irmãos, nós vamos ver mais à frente como que Deus faz para que nós chegamos à sua presença. No fato que aconteceu aqui, o povo, ele se santificou. E aí, aconteceu no terceiro dia, verso 16, e diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eu não sei se você vai conseguir trazer à tua memória e entender o que estava acontecendo ali. Mas para tentar ilustrar, imagine você num lugar e o tempo fecha. Mas o tempo fecha, sabe aquele temporal que dá medo? Aquele temporal que é trovões, que é relâmpago, que é aquilo tudo, que dá medo. Quando dá aquele trovão forte que chega a tremer a casa, que você fala, aí você fala assim, né? Aí você pode ter qualquer misericórdia. O negócio está... O que estava acontecendo ali era isso aqui. O tempo ali, uma nuvem espessa, vai sobre o monte, relâmpagos, trovões e uma voz de trombeta. Deus falava com Moisés pelos trovões, diz a palavra de Deus. É ali, e cada vez ia ficando mais alto, mais alto, mais alto. Imagina, irmãos, esses dias aqui na igreja, deu um barulho aqui no telhado, aqui, que um cano começou a balançar aqui, todo mundo já ficou apavorado, misericórdia, o que é isso? Tem gente que saiu quase correndo aqui. Tu imagina se a gente presencia um fato disso? Trovões, relâmpagos. E o verso 18 diz assim: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, se retirou-se, pois se colocou de longe. Aí o povo viu aquilo e falou: Deus está no monte, Deus está presente, Deus se revelou. Aí o povo tremeu, temeu, falou: eu não vou lá. Por que eu não vou lá? Porque eu não sou santo, eu não sou digno. Aquela sensação de medo. O capítulo 20 diz assim: e disse o Senhor ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus está dizendo para o povo aqui: olha, eu vim, lá em Êxodo 20, eu vim para provar a vocês, para que o seu temor, Deus apareceu para que criasse no povo temor. Porque, irmãos, vamos lá, se o pastor falar uma coisa assim, ó, não vão fazer isso não, você vai dizer: o pastor, eu vou obedecer o pastor, eu vou fazer do meu jeito. Agora, se Deus aparece para tu e fala: não faz, tu vai fazer? Então Deus apareceu para o povo, por quê? Quantas coisas que Moisés falou, o nego reclamava, murmurava, fazia fofoca, fazia um monte de coisa no deserto. Aí Deus aparece para o povo e fala: agora sim, agora é comigo, agora é eu que vou tratar. Aí quando Deus trata contigo, você vai obedecer ou desobedecer? O povo se distancia porque ali nasceu o temor no coração. Não foi medo, foi temor. E é muito interessante isso. Temor
é reconhecer o poder de Deus, que Deus é santíssimo e não se relaciona com o pecado. Você precisa entender isso. Irmãos, o mundo hoje, para onde você olha, se você não estiver firmado no Senhor, você vai cair em pecado. Desviou o olhar, pecou. Olhou para lá, pecou. Ligou a televisão, pecou. Foi para a internet, pecou. Se você não estiver firmado no Senhor, você peca. Ah, pastor, então não pode ter televisão? Pode. Pode, internet? Precisa. Agora você precisa ser santo. Você precisa santificar. Você precisa entender que o pastor não vai estar lá, o líder não vai estar lá, o diácono não vai estar lá, o presbítero não vai estar lá, mas Deus vai estar onde você estiver. E você precisa entender, se eu me contaminar, não haverá relação entre eu e Deus. Nós precisamos ter temor e reconhecer que somos pecadores. Não merecemos, mas também precisamos entender que precisamos ter um relacionamento com Deus. E precisamos se arrepender dos nossos pecados. O pecado sempre vai separar o homem da presença de Deus. E nós vamos entrar na terceira pessoa dessa história. Nós falamos de Deus, nós falamos do povo, agora nós vamos falar de Moisés. E é muito rápido falar de Moisés. O papel de Moisés aqui é ser um mediador entre Deus e o povo. Moisés exerce esse papel. Se nós olharmos o versículo 3, Moisés vai ao monte falar com Deus. No versículo 7, Moisés desce do monte. No versículo 8, Moisés sobe ao monte. No versículo 14, Moisés desce do monte. No versículo 20, Moisés sobe ao monte. No 25, ele desce do monte. Toda vez que ele desce do monte, ele vem com uma orientação de Deus. Aí ele sobe para o monte para falar com Deus. O povo lá fez assim, assim. Irmãos, a gente, quando para analisar a Bíblia, Paulo foi maravilhoso. Pedro foi maravilhoso. Pedro era um homem ignorante, depois que virou uma bênção. Agora, você já parou para pensar em Moisés? A ousadia de Moisés, como Moisés se relacionava com Deus. Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus tão grande, que Deus chegou um momento e falou: Moisés, eu vou destruir esse povo todo. Aí Moisés fala assim: vai fazer isso, Deus? O que eles vão dizer de você, Deus? Eles vão dizer que Deus é esse que tirou o povo para morrer no deserto, perecer no deserto? Aí Deus teve misericórdia do povo. Aí chega uma hora que Moisés está cansado, Deus fala assim: Moisés, leva o povo, vai com o povo. Aí Moisés fala assim: Senhor, se tu não for comigo, eu não irei. Irmãos, nós precisamos entender aonde você vai. Você precisa dizer: Deus, vai comigo. Deus, esteja comigo. Deus, eu quero me relacionar. Irmãos, se você estiver com Deus, aonde você for, Deus estiver contigo, Deus vai cuidar de tudo. O problema é que nós queremos um Deus que só esteja conosco no momento que nos interessa. Quando não interessa, você quase tranca Deus dentro de casa e fala assim: tranca Deus aí, que depois, quando eu chegar, eu abro a porta de novo. Nós precisamos entender o que é ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos parar para isso. E aí, irmãos, eu quero trazer 3 realidades dos dias de hoje. A aplicação dessa mensagem nos dias de hoje. A primeira realidade que nós precisamos entender: Deus mudou? Sim ou não? Então Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo santo, santo e santo. Então Deus continua sendo santíssimo. É importante você entender isso. Nós precisamos saber que, se Deus não mudou, mudou a regra de Deus? Bom, pastor, os tempos mudaram. Quem nunca ouviu isso aqui? Os jovens, então, falam com os pais isso toda hora. Eu, quando era jovem, falava com meu pai: pai, na tua época era de outro jeito, agora é de outro jeito. Meus filhos têm uma linguagem que eu nem sei o que é mais. Taucho, não sei o que, não sei para lá, já não sei, porque o tempo mudou. Eu pergunto: o que significa isso aqui? Lá de negócio lá, o que é isso aqui? POV. Não sei o que é. A gente está perdido, a gente já não conhece as coisas. Está rindo, Débora, mas é verdade. O que significa isso aqui? Não sei, eu não sei. Então os jovens escrevem de um jeito porque o mundo mudou.
O mundo pode ter mudado, mas Deus não mudou, irmãos. Deus é o mesmo. E às vezes nós queremos levar para Deus assim: Deus, o mundo mudou, isso aqui é do passado, agora é isso aqui. Cuidado, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Se Deus não mudou, Ele não se relaciona com o pecador. E aí, eu aproveito isso aqui para falar para os mais jovens aqui. Às vezes os mais jovens são muito provocados. Aonde estão é flechada toda hora, irmãos. Eu sei que ser jovem hoje não é fácil. É flechada para cá, é perseguição ali, é zombaria lá. Mas eu quero dizer, santifique a sua vida, sabe por quê? Deus estará contigo, Deus não vai te envergonhar. Então, há uma necessidade aqui de santificação, porque Deus não mudou. Deus não mudou. E aí, eu quero dizer, irmãos, que lá em Hebreus 12, 14, olha o que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, uma outra pergunta: Deus não mudou. Aí eu faço outra pergunta: e o homem mudou? Sim ou não? Mudou? O homem não é pecador mais? O homem continua sendo pecador. O homem também não mudou. O homem agora se justifica, né? Ele se justifica daqui, tenta dar um jeitinho dali, tenta se achar aqui de um jeito que dá para mim. O homem também não mudou. O homem continua sendo pecador. O homem continua precisando reconhecer a natureza pecaminosa que ele é. E aí, se Deus é o mesmo, Deus não mudou, se o homem continua sendo pecador, agora a terceira pessoa é a pergunta: quem é o mediador? Se eu, pecador, não posso chegar diante de Deus, preciso me santificar, eu preciso de um mediador para justificar o meu pecado. Quem é o mediador? Hoje, nós temos a terceira realidade, é uma boa notícia que nós temos: Jesus Cristo é o nosso mediador. Jesus Cristo é aquele que pagou o preço, é aquele que justifica o nosso pecado. Então, a boa notícia do Evangelho hoje é que nós temos um mediador, e o mediador é Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo mediador. Então, irmãos, Jesus Cristo hoje Ele é o mediador. E é interessante que a palavra de Deus nos fala, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, e a escuridão e as trevas e as tempestades. Isso lá em Hebreus, Deus falando, o apóstolo Paulo falando com o povo sobre o que aconteceu aqui em Êxodo 19. Ao som da trombeta e ao som das palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhe falassem mais, ficaram com medo, né? Pois já não suportavam o que lhes dera ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, era apedrejado. Na verdade, tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O apóstolo Paulo falando como que Moisés se sentiu naquele dia. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo. Aí é interessante que o apóstolo Paulo fala assim: nós não chegamos no monte Sinai, mas nós chegamos ao monte Sião, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Que coisa maravilhosa. Agora, nós não estamos no monte Sinai, mas nós estamos diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, e Jesus Cristo é o nosso mediador. Estamos diante do próprio Deus. Estamos diante dele e nós sabemos que por nós mesmos eu não tenho condição, mas agora eu tenho Jesus Cristo, o mediador, aquele que vai pagar o preço na cruz do Calvário, aquele que vai morrer na cruz, aquele que derramou seu sangue, aquele que levou sobre si todos os meus pecados, aquele que me perdoou, aquele que me chamou, aquele que diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus Cristo agora nos dá essa condição. Mas é necessário que primeiro você creia em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você pode falar assim: Jesus é maravilhoso, mas se você não crê em Jesus Cristo,
você não pode chegar diante de Deus. Se você não tiver arrependimento, você não pode chegar diante de Deus. Se você não confessar os seus pecados, você não pode chegar diante de Deus. Agora o papel de Deus está feito, o papel do mediador está feito. O Pai enviou o seu Filho a morrer na cruz do Calvário, a derramar o seu sangue, para que eu e você tivesse acesso ao Pai. Para que eu e você pudesse se relacionar com Deus. Nós precisamos entender isso. É por causa do sacrifício de Jesus que podemos chegar na sua presença. É por causa de Jesus que nós não somos consumidos. E aí, irmãos, para poder fechar aqui, eu quero fazer a pergunta: qual é a sua expectativa? Lembra a pergunta que nós fizemos no início? Qual é a sua expectativa para estar diante de Deus? Qual é? Às vezes nós viemos na igreja, estamos na igreja, achamos que o culto, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá, eu estou aqui, mas estou no WhatsApp, eu estou aqui, estou no Instagram. Eu quero perguntar, qual é a sua expectativa ao encontrar com Deus? Qual é a sua expectativa ao ouvir a pregação? Qual é a sua expectativa de ouvir a palavra de Deus? Martinho Lutero, ele declara algo muito importante. Deixa eu ver se eu consigo pedir para ela postar aqui, para a gente ver aqui. Vou mandar para você aí, de última hora assim, né? Complicado, né? Pastor inventa cada uma. Camila, vê se você consegue projetar, por favor. Eu quero que os irmãos leiam comigo o que Martinho Lutero, você sabe quem foi Martinho Lutero? O que Martinho Lutero, ele declara sobre ouvir a pregação, de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu pé, quando o quê? Entrares na casa do Senhor. Aí Martinho Lutero, ele faz um resumo disso muito interessante. Eu quero que você leia isso e pare para refletir. Quando você estiver num culto, como devo me comportar? Porque quem está falando aqui, o pastor está falando, não. Olha o que Martinho Lutero diz. Esperar lá. Em Hebreus 12, 26, 29, diz assim também: aquele cuja a voz abalou, então a terra, agora, porém, lhe promete, dizendo: ainda uma vez por todas fareis abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Aí Martinho Lutero, ele escreve isso aqui: quem me dera treinássemos gradativamente nosso coração para crer que as palavras do pregador são as palavras de Deus. Não é um anjo, nem são 100.000 anjos, mas a própria majestade divina que está presente ali. Por certo, não ouço com os meus ouvidos, nem a vejo com os meus olhos. Ouço apenas uma voz do pregador e contemplo apenas um homem diante de mim. Mas vejo a imagem corretamente quando acrescento que a voz e as palavras do pastor não são suas palavras e doutrina, mas de nosso Senhor Deus. Você pode entrar aqui e falar: poxa, a palavra não foi para mim. A palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero dizer para você que nós precisamos treinar o nosso coração a ouvir a palavra de Deus. Quando nós entramos num culto, entramos numa igreja, Deus vai falar com você. E você precisa entender que você está diante de um Deus que é fogo consumidor. É muito ruim quando você está aqui, mas a tua mente está longe. Quando você está aqui, você está nas redes sociais.
Quando você está aqui, você está pensando, reparando a roupa que o irmão veio. Eu quero dizer que nós temos um compromisso aqui de cultuar a Deus, o Santo dos Santos, a cultuar o Santíssimo, a expressar nosso louvor e gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porque eu não sou merecedor, você não é merecedor, mas Deus é fogo consumidor. Eu quero que você feche os seus olhos, porque a palavra de Deus diz assim: quando a terra tremer de novo, naquele dia, lá em Êxodo 19, a terra tremeu. Deus apareceu ao povo e a terra vai tremer de novo. O mundo inteiro vai ver e a terra vai tremer, sabe para quê? Deus vai estabelecer o seu reino. Deus vai estabelecer o reino. A terra vai tremer. Glória a Deus nas alturas, pois temos um mediador que nos purifica, que nos santifica, que nos prepara para entrar na presença de Deus. A igreja de pé, louve o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Aleluia. E a Ele cantam.
coração possa subir diante de Deus, que você possa adorar o Senhor, que você possa parar. Nós estamos aqui, o propósito principal é adorar a Deus, é expressar a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus, é expressar gratidão de que eu não merecia, mas Ele morreu por mim. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite. Senhor, aleluia. Dia e noite suba a Ti a nossa adoração. Maior, o principal propósito que Deus criou o homem foi para adorá-lo. Mas o homem pecou e Deus se distanciou. Nós se distanciamos de Deus. Aquele povo naquele dia sentiu a presença de Deus naquele monte. Nós precisamos sentir a presença de Deus todas as vezes que nós se reunirmos como assembleia, como igreja, como corpo de Cristo, porque o sacrifício de Jesus nos dá essa condição. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para louvar o nome dEle, para dizer: Senhor, eu quero me relacionar, eu quero ouvir a Tua voz. Se você não tem se relacionado com Deus, eu quero dizer para você, você pode se relacionar com Deus. Pastor, mas como é que eu faço? Ore, 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 até que Deus responda. Ele vai te responder. Ore, 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 ore. Deus vai te responder, porque Ele quer se relacionar contigo. Que você possa sair daqui desta noite entendendo. Nós não estamos falando de um Deus que está distante, de um Deus que está presente e quer se relacionar contigo. Santo és o teu nome, Senhor.